Em primeiro lugar, esse vídeo aqui é uma continuação direta dos últimos vídeos deste canal, então eu recomendo que primeiro tu escute aqueles de lá que eu estou desenvolvendo um longo raciocínio. E nesse vídeo aqui então eu vou me focar um pouco mais sobre a história da proibição, ou do proibicionismo aqui no Brasil, e também vai ter foco numa substância específica que é a maconha, a cannabis, como vocês quiserem chamar, né? Então assim, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de história, então tão logo eu comecei não apenas fazer uso de maconha, mas ter mais interesse pelas substâncias psicodélicas em geral, de um ponto de vista assim existencial, filosófico, saber a natureza dessas substâncias, se elas são boas, se elas são ruins, por que elas são proibidas em primeiro lugar, né? Eu comecei a fazer esse tipo de pesquisa. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é da onde que vem a maconha, porque eu acredito que ter esse tipo de noção te ajuda a formular melhor dentro da tua cabeça a ideia se manter essa substância ilegal ou não é alguma coisa que tem fundamento para o benefício da nossa sociedade como um coletivo, né? Então, assume-se que a maconha surgiu numa planície que une a Índia com a China há aproximadamente 300 mil anos após uma espécie assim de terremoto, sabe? Que fez com que rolasse uma mutação entre plantas ali da região e começasse a ter aquilo que a gente define como, né, a maconha, que é uma planta que tem diversos nomes, né? O nome científico é cannabis, tinha antigamente aquela simplificação entre sativa e índica, mas esse tipo de expressão já está caindo em desuso, visto que chamar de uma forma ou de outra não está realmente falando a todas as espécies de variedade, né, de subespécies que essas plantas têm. Então, há 300 mil anos mais ou menos, provavelmente anterior à existência do Homo sapiens moderno, começou a surgir nessas planícies essa substância já de forma natural, sabe? Há 300 mil anos. E é por isso também que hoje em dia assume-se que as civilizações mais antigas que começaram a fazer uso dessas plantas é tanto a Índia quanto a China. Só que o contato com essas plantas de um ponto de vista até mesmo assim tribal, sabe? Povos que não tinham grandes centros populacionais, apenas viviam em diversas regiões do mundo que ao longo do tempo assume que essa planta foi transportada, sabe, para a África e, enfim, né, várias regiões da Ásia e da África, isso eu tô falando do ponto de vista pré-histórico, sabe? Do ponto de vista mais moderno, a gente tem uma noção mais clara de como que ela chegou até mesmo até aqui o Brasil. Só que antes de chegar ao Brasil, ela já tinha feito já tinha passado por todos esses lugares, sabe? A farmacopeia mais antiga do mundo, que a gente tem conhecimento, é atribuída a um cara chamado Shen Nung. Ele é um imperador chinês que ele tem um caráter semi-lendário, sabe? A descrição dele envolve assim um relato histórico, mas também envolve muitas assim capacidades e feitos fora da nossa realidade, né? E esse sujeito teria deixado registro sobre o uso medicinal da maconha há 2.500 anos atrás, ou melhor dizendo, 3.500 anos atrás, então há 1.500 anos antes de Cristo, sabe? Então, assim, o cânhamo, né, que é a parte da maconha que não é fumada, né? Para quem não sabe, o que a gente fuma da maconha é unicamente as flores, né? Aquelas folhas da maconha que são mais famosas, inclusive aparece assim em imagens, etc. Aquilo de lá não é fumado, o que é fumado é de fato a flor que sai dessa planta, né? Mas o resto da maconha também tem muita utilidade, sabe? Dá para fazer uma fibra e com essa fibra tu faz uma série de coisas, como por exemplo tecidos, como por exemplo cordas, e ainda dá pra fazer até mesmo uma espécie de cimento, sabe? Sim, existe cimento à base de cânhamo. É realmente uma substância que foi feita, né? Foi criada, projetada, como vocês preferirem, para servir a raça humana e mais do que isso. A raça humana começou a domesticar, né? Começou a cultivar a maconha há muito tempo atrás. Tem até gente tentando defender a ideia de que foi a primeira planta a ser cultivada pelo ser humano, entendeu? Porque, como eu falei aqui, a raça humana teve contato com ela ainda quando ela era uma planta selvagem. Só que assim que a raça humana começou a descobrir que ela tinha várias utilidades, e ela tinha sim diversas utilidades mesmo, sabe? É difícil saber qual foi o primeiro contato que a raça humana teve, como que ela foi levada até fazer o uso da maconha, como que ela descobriu as propriedades medicinais para além dos efeitos psicoativos, entendeu? Tudo isso é uma jornada que a gente não tem a evidência assim literal de como que se deu. Tu é obrigado a utilizar interpretação, empatia, antropologia, tu tem que refletir baseado nos relatos que sobreviveram até os dias de hoje. Só que agora, então, eu vou tentar trazer para o mundo moderno, sabe? Quando que a maconha começa a chegar no Brasil?
acredita-se que ela chegou através dos povos escravizados, né? Lá, provavelmente em 1530, tão logo começaram a chegar povos africanos diversos aqui no Brasil, alguns deles trouxeram as suas sementes de maconha dentro dos seus tecidos, né, das poucas roupas que eles tinham, e isso provoca várias reflexões, né? Que espécie de importância cultural e até mesmo social a maconha tinha nesses povos para uma pessoa que está na posição de escravizado ainda ter a noção de que é bom ele transportar sementes de maconha para quando ele chegar nessa nova terra ele poder fazer o cultivo dessa erva, sabe? Isso tudo não pode passar batido na hora de analisar a importância, a relevância e até mesmo o contexto histórico que relevou a maconha ser proibida em primeiro lugar. Então, assim, a maconha chega no Brasil nessa situação e ela fica, assim, ó, mais ou menos 300 anos se aproximando da cultura brasileira, sabe? E de várias formas, sabe? Existem muitos registros, sim, do consumo feito por povos africanos, mas é de se imaginar que até mesmo pessoas não africanas, né, fizeram uso. Que eu saiba, tem registros também dos povos indígenas que acabaram se afeiçoando e se tornando adeptos com a maconha. Inclusive, tem pessoas, né, europeias, de ascendência europeia, né, que têm registros de que faziam consumo de maconha também, como, por exemplo, a Carlota Joaquina, né, a mãe do Dom Pedro, no caso, né, ela dá para ser considerada a primeira maconheira famosa do Brasil, sabe? Ela fazia uso de chás e ela fumava também. Nessa época a maconha era conhecida, isso na século XIX já, né? No começo do século XIX, 1800 alguma coisa ali. Nessa época a maconha ainda era chamada de fumo de Angola, sabe? Se vocês procurarem, vocês vão ver registros vendendo assim, anúncios em jornais também, que além de fumo de Angola, chamavam também de cigarros índios, sabe? E falava ali que era cannabis sativa. Então, assim, a maconha teve uma coexistência, assim, dá para se dizer pacífica. E o aspecto industrial já existia, sabe? As caravelas que que o Pedro Álvares Cabral utilizou para chegar aqui no Brasil, né, lá em 1500, elas tinham cordas feitas de cânhamo, né? Então mostra que a Europa já sabia o que era cânhamo e o quanto disseminado era a maconha enquanto uma substância que as pessoas utilizavam de forma recreacional, também não tem um registro específico, porque se não era alguma coisa que sequer atrapalhava o andamento da sociedade, não tinha por que ter toda esse regime proibicionista mesmo em cima disso, sabe? Leis contra o uso, né, da maconha começam a surgir já. O mais importante que eu vou mencionar aqui é no século XX, mas no século XIX começam a surgir as primeiras penitências que tinham um caráter assim de punir mais o usuário, sabe? O usuário era preso, enquanto o cara que vendeu para o usuário recebia uma multa, e aí já te provoca a refletir, quem eram as pessoas que tinham plantação de maconha aqui no Brasil, sabe? Como que era feito esse cultivo aqui, né? E como que chegava depois até a mão das pessoas que seriam os usuários, né? Todas essas reflexões são, né, na realidade, complexas de serem feitas, mas acho que são necessárias para esses temas começarem a avançar, né? Então, assim, lá no século XX, daí, depois de todo esse período que a maconha já estava fazendo parte da sociedade brasileira, os Estados Unidos começam a fazer uma conferência para criar medidas para proibir e regular derivados do ópio, porque já fazia décadas e décadas que a Inglaterra tinha viciado outros povos ao redor do mundo em derivados do opioide, né? A Inglaterra nesse período também estava, não só a Inglaterra, a Europa como um todo, estava sintetizando, experimentando com muitas drogas que eles não conheciam, né? A cocaína era produzida em escala industrial e feito por governos mesmo, né? A Alemanha produziu, né? A Bayer fez a cocaína mais forte da história, que a gente não tem nem ideia de como que é, sabe, um império, literalmente, né? Produzindo cocaína, que foi o que aconteceu durante algumas décadas ali. Enfim, e os opioides que foram utilizados para fazer os chineses ficarem viciados, os indianos ficarem viciados, também estava afetando até mesmo a sociedade norte-americana e europeia, né, os ingleses, porque era utilizado para as pessoas que queriam evitar a dor, por exemplo, sabe, né? Enfim, muita coisa levava as pessoas a terem esse uso abusivo de certas substâncias. E nessa conferência, para combater os opioides, um brasileiro, que é o Dr. Pernambucano Filho, um cara que ele era médico, ele fazia tratamento com pessoas que faziam uso de substâncias, né? E ele sabia, inclusive, que a maconha não era do mesmo nível, não era tão perniciosa contra a cocaína e contra os derivados de opioide. Por que ele sabia? Porque ele já tinha publicado estudos que falavam isso, sabe? E esse cara daí vai lá nessa conferência e ele alega que
é necessário que a maconha seja colocada no mesmo nível de periculosidade que as outras substâncias. E qualquer pessoa que entende de droga sabe que comparar maconha com opioide é um completo absurdo. Inclusive esse cara mesmo sabia. Então a pergunta que é, por que o médico que sabe que isso não é verdade está forçando essa verdade numa conferência internacional para lidar com o trato das substâncias? Por questões de controle populacional e também por questões racistas. Sim, eu esperei 10 minutos para introduzir essa palavra de forma explícita, porque para muitas pessoas pode parecer assim, porra, mas até na hora de proibir drogas tem um ponto de racismo na história. Enfim, é evidente que tem, afinal a gente está falando de países que acabaram de sair, né, de regimes escravocratas, isso falando especificamente do Brasil, né? Fazia uns 30 ou 40 anos que tinha abolido a escravidão aqui, então ainda era necessário e importante haver vários mecanismos para controlar, para prender, para punir e castigar a nova população negra que era liberta. E como que eles faziam isso? Criminalizando e proibindo diversos elementos culturais desses povos, inclusive a maconha. Como eu falei aqui, provavelmente já deviam existir parcelas da população branca que fazia consumo de maconha. Mas é indiscutível que no início do século XX isso era uma cultura muito mais predominante em populações negras, visto que foi de lá de onde surgiu, tinha uma ligação até mesmo cultural, tinha uma ligação até mesmo religiosa, que até hoje em dia foi apagada e esquecida, sabe? Tudo isso é fato histórico, mas que foi sendo deixado de lado por questão de criminalização. Afinal, quando tu começa a dizer para a pessoa que ela pode ser punida, castigada, se ela está fazendo uso de certa substância, se ela está fazendo porte de certa substância, ou se ela está carregando um instrumento musical, como no caso do pandeiro, ou se ela pratica alguma espécie de elemento cultural, como a capoeira, sabe? Todas essas coisas foram criminalizadas nesse mesmo período. A maconha entra forte na mesma questão. Então o ponto que eu estou querendo expor para vocês é o seguinte: a maconha nunca foi proibida por ser uma substância altamente perigosa, que destrói vidas, que impede as pessoas de funcionar na sociedade, enfim, né, ou que causa overdose, sabe? Nunca foi esse o discurso, tipo, pode ter sido dito por outras pessoas, né? Ou que nem aquele discurso mentiroso também, que foi financiado por pesquisas manipuladoras e tendenciosas do governo dos Estados Unidos mesmo, para convencer as pessoas de que maconha destruiu o neurônio, sabe? Com aquele estudo totalmente horrível que fizeram com os macacos, faziam os macacos inalar uma quantidade de maconha, né, muito além do que um ser humano é capaz de fumar. O chimpanzé acabava desmaiando enquanto ele estava inalando aquilo com uma máscara, e o fato dele estar desmaiado fazia com que os neurônios dele morressem. Não tem nada a ver com o fato do consumo de maconha, sabe? Então, assim, durante ali 1920 até 1940, principalmente, foi a época mais agressiva do proibicionismo, não só norte-americano, mas aqui no Brasil também. E aqui, claro que teve ainda depois outras questões mais específicas, né? Quando rola a ditadura militar, etc e tal. Só que daí eu vou ter que parar por aqui, porque eu já estou chegando a 15 minutos e o objetivo é sempre mirar em 10 minutos de vídeo, porque as pessoas não têm tanto interesse de ficar escutando alguém por tanto tempo assim, né? Mas é isso que eu posso falar para vocês sobre a proibição da maconha nesse presente momento, cara. Olha só, se tu entender que legalizar é uma questão assim de, não é que vai incentivar as pessoas a fazer uso. Quem quer fazer uso já está fazendo uso, sabe? E o proibicionismo, além de não impedir as pessoas de utilizar, não combate o tráfico, cara. Não faz com que as pessoas, tipo assim, que querem ir atrás não dê um jeito de conseguir, e também não faz com que esse mercado paralelo deixe de crescer, entendeu? Se você é a favor da legalização, é simplesmente entender que o melhor jeito de tu gerir essas substâncias é através da comunicação honesta, sincera, falar dos perigos, falar dos riscos, mas as pessoas que quiserem fazer uso têm que ter esse direito garantido por lei, sabe? Não tem que ser punido, não tem que ser castigado, não é a maneira certa, tu não vai conseguir controlar, em primeiro lugar, sabe? Porque esses mercados já existiam, sabe? São mercados históricos, faziam parte da sociedade, sabe? É a lei do proibicionismo que é moderna, tentaram durante tempos, cara, durante décadas, durante quase séculos, sabe? Tentaram proibir, tentaram controlar, tentaram fazer a sociedade funcionar de outra forma. E não conseguiram vencer isso. E agora, hoje em dia, no século XXI, agora, nem dá para mais dizer que a maconha é associada com uma espécie de pessoa. A maconha, hoje em dia, está em diversas camadas sociais, é utilizada por diversas pessoas com diversas classes financeiras, sabe? Diversos passados históricos, étnicos, enfim. Não foi, tipo, não só não desapareceu, como se diluiu na sociedade em diversas formas. Então, assim, tu entendendo que essa lei começou originalmente simplesmente por vontade do governo de controlar a população negra, sabe? Era isso que fez
a lei do proibicionismo da maconha. Não é porque a maconha fazia mal, não é por causa disso, não é por causa de nenhuma outra razão. Era mais uma razão que o governo naquela época tinha para conseguir controlar quem eles podiam prender ou não. E adivinha, 100 anos depois, é exatamente ainda por essa mesma razão que a lei do proibicionismo contra a maconha ainda continua, sabe? É a única coisa que a lei da proibição faz aqui no Brasil, sabe? Não evita que as pessoas façam uso, não combate o tráfico. A única coisa que permite, a única realmente mudança pragmática na vida do povo brasileiro, que a lei do proibicionismo, especificamente contra a maconha, permite, é que pessoas sejam presas por causa de porte, de comercialização de maconha, sabe? É simples assim, é só isso que afeta. Não faz com que as pessoas não usem e não faz com que o tráfico desapareça. Simplesmente permite que o Estado prenda certas pessoas por eles estarem carregando drogas e adivinha, 100 anos depois ainda é a mesma tipo de pessoa que está sendo punida, castigada, criminalizada, perseguida por fazer uso de maconha, tá ligado? As coisas não mudam apesar do tempo passar, então, né, é isso que eu tinha pra falar sobre essa questão, né, uma breve história do proibicionismo aqui do Brasil. Não sei se o próximo vídeo aqui do canal vai continuar falando sobre legalização, proibicionismo e outras coisas, porque honestamente, como eu já falei aqui algumas vezes, o proibicionismo não tem pontos de redenção. Tá mais do que na hora de qualquer pessoa aqui do Brasil, de esquerda, de direita, não importa, sabe? Pessoa religiosa ou não, tem que entender que não tem nenhum lado que o proibicionismo se sustente. Tu pode ser uma pessoa religiosa e ser a favor da legalização, tu pode ser de esquerda e ser a favor da legalização, tu pode ser de direita e ser a favor da legalização, porque já se mostrou que é a maneira mais eficaz de lidar com essa suposta guerra às drogas, sabe? O proibicionismo não funciona e o país que deu início ao proibicionismo já desistiu faz tempo e só tá a gente aqui no Brasil ainda vivendo dos prejuízos, tá ligado? Dos grandes prejuízos que são causados por uma sociedade proibicionista.